Olá, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a fascite plantar, né? O que é a fascite plantar? Então, ela é uma inflamação ou até mesmo uma degeneração da fáscia plantar. Bom, a fáscia plantar, ela é um tecido pouco elástico, né? Um tecido fibroso que recobre os músculos da planta do pé. Então ela começa lá na região do calcâneo e vai em direção aos dedos. Ela auxilia no suporte do arco plantar, que é aquela curvinha que nós temos ali na parte de dentro, né, que a gente vê na parte de dentro do pé. Então ela auxilia nessa sustentação e no amortecimento, né? E o que causa então, né, a fascite plantar? Bom, na nossa caminhada, normalmente, a fáscia já sofre uma tração constantemente. A cada passo que a gente dá, ela é tracionada. Mas para o nosso dia a dia, né, o nosso corpo, ele consegue suportar essa tração de forma que a gente não tenha nenhum prejuízo. Mas às vezes a gente pode introduzir, por exemplo, uma atividade física, né, alguma atividade que gere uma sobrecarga para a região da fáscia. Então, quando a gente pensa assim, sobrecarga, o que é, né? Então, é uma atividade que solicitou daquele tecido mais do que ele poderia suportar. Então, mais do que o corpo conseguiu ir lá e reorganizar para que não acontecesse nenhum dano ao tecido, né? Então, essa sobrecarga é isso. Então, foi um estímulo maior do que o corpo pôde suportar e aí começam a surgir, podem, né, surgir micro-rupturas, isso vai gerando uma inflamação, né, esse processo inflamatório pode desencadear dor, né? E o que o paciente sente, né? Antes de falar do que o paciente sente, só para completar um pouquinho essa parte das causas, né? Então eu falei de sobrecarga. Essa sobrecarga ela pode ser por uma atividade nova que a gente introduziu. Alguns estudos falam um pouquinho sobre o sobrepeso. Pode, por exemplo, o salto alto, né? A gente que é mulher costuma usar salto alto, e às vezes isso durante o dia todo, associado às vezes com um dia que uma atividade que tenha que caminhar muito, aumenta a atração nessa região e pode desencadear a fascite plantar, tá? Não é que vai, mas pode desencadear, tá bom? Às vezes associado a outros fatores, isso acaba desencadeando a irritação para essa região aí da inserção, né? Então voltando para o que o paciente sente, né? A queixa mais comum que a gente vê é o paciente falar assim, olha, pela manhã eu acordei, fui colocar o pé no chão e eu não consegui pôr o peso, mas depois parece que foi esquentando e aí eu consegui apoiar e ali ao longo do dia tinha hora que doía, tinha hora que não, aí no fim do dia estava doendo bastante, daí eu descansei, fiz repouso e a dor melhorou. Só que no dia seguinte, quando acorda, volta de novo aquele ciclo de que eu fui colocar o pé no chão, eu não consegui, e fica esse ciclo repetitivo, e aí essa dor que ao longo do dia às vezes era intermitente, uma hora doía e outra não, começa a aumentar e daqui a pouco está com dor o dia todo, ao ponto às vezes do paciente não conseguir nem mesmo colocar mais o pé no chão, tá? Então geralmente essa é a queixa que a gente vê mais comum dos pacientes, né? E como que a gente avalia, né? Como que a gente faz esse diagnóstico, então, da fascite plantar? A gente pode fazer isso através do exame físico. Então, a gente vai tocar, além dessas queixas do paciente, a gente toca a região. Então, às vezes o paciente vai se queixar da dor lá naquela região da inserção, embaixo, assim, a gente fala a região plantar do calcanhar, só que, assim, pensa no meio, só que mais para dentro, a gente chama isso de medial. Então, onde é que a gente palpa aquela região, ela é dolorida. A gente pode também testar através de um alongamento, a gente puxa os dedos e também o tornozelo, a gente chama esse movimento de dorsiflexão, extensão dos dedos com dorsiflexão, e aí o paciente refere dor naquela região da fáscia plantar. E tem algumas outras coisas que a gente faz, por exemplo, para excluir outros acometimentos, né? Então a gente pode fazer uma percussão numa região lá do tornozelo para ver se o paciente tem um acometimento, por exemplo, neural. E tem alguns exames complementares que podem ser feitos, eles podem ser solicitados, então a radiografia, a cintilografia óssea, a ressonância, a eletroneuromiografia. Só que aí, geralmente esses exames eles são utilizados para ver se tem outros acometimentos, né? Porque às vezes tem algumas coisas, alguns acometimentos que podem desencadear sintomas semelhantes, podem estar junto, inclusive, com a fascite plantar. Então, é para descartar esses outros diagnósticos normalmente.
né? Um comentário, né? Uma das coisas que a gente costuma encontrar aí, que é frequente encontrar na radiografia, por exemplo, é o esporão do calcânio, né? Mas o que os autores falam? Que a presença do esporão do calcânio, ela não indica que é o esporão que está causando a fascite plantar, né? Isso não é uma certeza. A presença dele não é um indicativo de que ele esteja causando. Porque, às vezes, é justamente aquela atividade, aquela alteração que está causando uma tração excessiva lá na região onde a fáscia se insere, né, onde ela está ali grudadinha, conectada, a tração naquela região, tração de forma repetida e por sobrecarga, né, que pode ir desencadeando esse depósito aí na região e essa formação óssea que a gente chama de esporão do calcânio. Tá? Então, alguns pacientes podem ter dor por causa do esporão do calcânio, mas mas a presença dele não é um indicativo de que o paciente terá dor. Tem pacientes que têm o esporão e que não têm dor. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre o tratamento, né? O médico pode indicar o medicamento para ajudar com esse processo inflamatório, né? E solicitar o repouso aí de 4 a 6 semanas. A gente não é um repouso total, tá bom? É uma diminuição das atividades. Então, se você introduzir uma atividade nova, então é bom tirar essa atividade no período de 4 a 6 semanas para recuperar essa região e depois rever essa reintrodução da atividade. Você vai poder fazer, só que talvez tenha que ser de uma forma um pouco mais lenta, talvez com um pouco menos de carga. Aí isso tem que ser avaliado aí por um profissional para ver como que vai ser esse retorno, né? E as atividades do dia a dia, também a gente pede para diminuir o que for possível, para auxiliar aí nessa recuperação. E dentro da físio tem algumas atividades que a gente indica para o paciente fazer em casa, né? Nós temos o nosso tratamento na sessão, a gente tem alguns recursos que pode ajudar a desinflamar. Nós introduzimos os exercícios, porque os exercícios eles são extremamente importantes, inclusive para prevenir as recidivas, para preparar essa região, para suportar essa carga a mais que talvez ela esteja sendo introduzida aí no dia a dia, como eu falei, por uma atividade do dia a dia, por um exercício, alguma coisa assim. A fraqueza muscular, ela pode influenciar na posição em que a perna, né, como um todo vai ficar, e isso pode influenciar lá embaixo, no arco plantar. Então a gente avalia e fortalece o membro inferior, né, não só a região do pé, e a gente indica algumas coisas que podem ser feitas em casa para ajudar aí no auxílio da redução da dor e do processo inflamatório. Então, compressas com gelo, alongamento para a fáscia, né, um alongamento só da fáscia, um alongamento que inclui o músculo da panturrilha também. E massagem, deslizamento dessa região aí da planta do pé para aliviar a dor, inclusive de origem muscular. Pode ser feita com a mão e um creme, pode ser feita com uma bolinha, você pode pisar, colocar o pé sobre a bolinha e ir massageando assim, né, com o próprio peso da perna e massageando essa região, que são coisas que ajudam no alívio aí da dor, tá? É muito importante que você procure um profissional para fazer essa avaliação, principalmente se você tem essa dor de repetição. Você já teve a fascite plantar e agora você está com fascite plantar de novo, para tentar identificar qual é a causa, tá? Para a gente tentar prevenir que essa dor aí se torne crônica e que fique influenciando nas atividades do dia a dia, que te prejudique aí nas suas funções. Muito bem, por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar para mim nos comentários. Se você quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Eu tô deixando o link com tudo isso escrito, que eu deixo lá no blog, tem as imagens dos exercícios e eu espero ter ajudado. Até a próxima!